Pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Inês, para quem não me conhece, Inês Menezes, tem um canal aí, falar a respeito de uma coisa que as pessoas estão explicando muito, mas ninguém sobre o dízimo. Todos dizem, como a maioria sabe, só não sabe quem não quer atualmente, que o dízimo era um provento de 10% do povo judeu, e o povo judeu doava não, era um tributo, um imposto, para sustentar os levitas da casa de Deus. Da casa de Deus lá, mas não é esses templozinhos por aí, tem muita casa de Deus por aí, mas do templo de Jerusalém. Era 10% da vaca, do grão, eu creio que também da caça, não se fala em caça, mas de repente em cada 10 animais, o grãos também, com certeza, daria-se o dízimo, de 3 em 3 meses, que não era dinheiro. E também esse dízimo, devido à era 70 da nossa era, depois de Cristo, o templo foi destruído. Se o templo foi destruído, logo não existe mais levita, nem existe mais templo para ser, vamos dizer, sustentado. Então o dízimo acabou. O dízimo era para os judeus, tá? E quando eu fiz parte de algumas igrejas evangélicas, já há algum tempo atrás, acreditava eu que se não desse o dízimo estava roubando a Deus, porque estava escrito lá está escrito lá na Bíblia para dar o dízimo. Mas agora se sabe que não é, porque nós os gentios, não temos que pagar dízimo. Primeiro que não existe mais o templo, não existe mais o templo judeu de Jerusalém, e muito menos os levitas para serem sustentados. Aí eu comecei a pesquisar, eu achei aqui: saiba como fazer, entenda como se iniciou a cobrança de dízimos na igreja. Agora, começou na igreja católica. Então, eu vou esclarecer aqui para dizer que não é coisa da minha cabeça, que eu não estou inventando. Todo o conteúdo abaixo trata-se do capítulo 15 do livro. Dízimo não é obrigatório e o devorador não é o demônio, do pastor Jadel Fernandes. Explica como e quando começou a ser cobrado o dízimo atual, não agora, não do templo de Jerusalém, que terminou em 70 depois de Cristo. Trata-se, então, essa invenção de uma heresia para extorquir as pessoas. Vamos lá. Como podemos ver até aqui, a prática dos dízimos não foi exercida pela igreja primitiva, não foi, nem pelos apóstolos do primeiro século, nem por pregadores renomados como Charles Spurgeon e outros, e muito menos pelos reformadores do século XVI. Porém, uma pergunta precisa ser respondida: onde e quando se iniciou a cobrança dos dízimos dos modelos atuais, cobrados pela igreja evangélica? De acordo com o estudo da CNBB 8, o livro da Pastoral do Dízimo da Igreja Católica Apostólica Romana, liderada hoje pelo seu maioral, Papa Francisco, não sou eu que estou inventando, reconhecem o que é dito por grande parte dos historiadores estudiosos, que o dízimo foi instituído pela própria Igreja Católica, com o apoio de quem? Governantes políticos. Então, a praxe de contribuir para as necessidades da igreja ia se difundindo
no Ocidente. Havia, porém, exceções da parte dos contribuintes. Uns davam, outros não. Em vista disso, os concílios foram intervindo nesse setor. O Sínodo Regional de Tours, na Gália, no ano de 567, promulgou uma determinação para que os fiéis fizessem o exemplo de Abraão e não hesitassem em dar os dízimos. Dá a Deus a 10ª parte daquilo que possuíam. Então isso foi invenção humana, está aqui. A fim de que não venha a cair na miséria. Aí tem uma ameaça daquele que por ganância se recusa a dar pequenas oferendas. Por conseguinte, se alguém quer chegar ao seio do Abraão, patriarca, se quer salvar sua alma, ofereça a sua esmola, preparando-se para reinar com Cristo. Quer dizer, cobra-se com dinheiro, não é com o sangue de Cristo, mas não, com dinheiro. Essa é a primeira recomendação de dízimo feita pelo bispo da Igreja Católica. Note-se que não impuseram sanção, né? A própria Igreja Católica reconhece que essa foi a primeira recomendação dos dízimos por parte dos bispos. Como temos falado, a doutrina do dízimo não existia na Igreja até 567 da nossa era moderna. O referido Concílio de Tours apresentou a justificativa de que o dízimo tinha que ser dado para expiar os pecados. Quer dizer, para acabar com os seus pecados, limpar, tinha que ser com dízimo, né? Diante de guerras e calamidades. Continuemos vendo mais ameaças. Continuamos vendo que o livro 8 da Pastoral do Dízimo da Igreja Católica Romana relata: mais um passo foi dado no concílio de Macon, em 585, outro concílio, quando os padres conciliadores houveram por bem impor a excomunhão a quem se furtasse a pagar a contribuição. Então ia ser excomungado. Ameaça. Não mudou nada, né? O dever moral torna-se também obrigação jurídica. Quer dizer, o governo já entrou no meio. A evolução se explica através de difíceis condições em que se achava o povo cristão na Europa no século XVI. Em Macon, notam-se os historiadores que não houve apenas a recomendação de um costume antigo, mas uma autêntica inovação. Então, o poder civil, o governo, haveria de apoiar cerca de 2 séculos mais tarde. Carlos Magno, a legislação eclesiástica, confirmando como uma sanção civil. Com efeito, a lei capitular, dita em edistal em 779, manda aos cidadãos franceses pagar o dízimo à igreja, ficando o bispo encarregado de administrar. Os contraventores sofreriam a sanção imposta aos infratores das leis civis, ou seja, provavelmente a multa de 60 sublos, né? Então, entrou o imperador, a igreja, para enganar e ameaçar, né? Podemos imaginar a confusão na mente das pessoas. Obviamente, as revoltas da população oprimidas por esse sistema anticristo, essa heresia, essa manipulação, essa ameaça. Nos anos seguintes, já havia se tornado uma doutrina, já nos primeiros concílios de Latrão, que aconteceram em 1123 e 1139. O dízimo foi finalmente incorporado à legislação da igreja de forma definitiva. Então, desse modo, quem se converteu a partir dessa data já
entrou pensando e sendo enganado e sendo ameaçado, dizendo que o dízimo é obrigatório, tá? Mas fique, no caso, o Carlos Magno o imperador também se beneficiou. Fica claro para nós que o dízimo não é obrigatório para a igreja. Não é ordenança de Deus. Deus não mandou nada. Deus não ameaça, né? E, finalmente, é mais correto do que correto dizer que para os dias atuais o dízimo não passa de um imposto, uma imposição humana, herética e não uma imposição de Deus. Complementando, o dízimo anteriormente era para a manutenção do templo, para os levitas, para as viúvas e para os estrangeiros. Eu nunca vi nas igrejas, uma viúva pegar pelo menos eu nunca vi. Pode ter em algum lugar escondido aí. Nunca vi uma viúva recebendo o dinheiro da igreja porque ficou viúva. Ou um estrangeiro, porque era também para viúvas e estrangeiros. Eu não estou vendo ninguém, nenhuma viúva, nenhum estrangeiro receber alguma coisa dos dízimos atuais, ok? Mas fica aí para quem quiser pegar a verdade, pega. Quem não quiser, continua aí na mentira. Quem quiser continuar sendo ameaçado aí, né? Ou então agora é assim, se você der, você vai ter um carro do ano, vai ficar rico, milionário. Então, fica no engano quem quer. Mas eu nunca ouvia ninguém dizer, apesar de que tem muitas pessoas dando explicação, dando boas aulas na internet sobre isso, de que a Igreja Católica que instituiu o dízimo nos modelos atuais. Isso foi copiado pela Igreja Evangélica, copiaram também as ameaças e adicionaram as promessas de riqueza que não havia. Bom, está aí. Posteriormente farei outros vídeos. Eu agradeço quem assistiu. Muito obrigada e até já.